Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Kathleen e faço parte do curso de Biologia na Universidade Federal de Sergipe. Logo mais são vocês, hein? Também faço parte de um programa chamado PIBID, que é sobre a iniciação à docência. Este programa está desenvolvendo um projeto que se chama Projeto Revisa Enem, por isso estou aqui hoje para dar uma aula para vocês de uma área do Enem, que se chama Biotecnologia. E um dos assuntos que envolve a biotecnologia são células-tronco, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre elas. E o que são células-tronco? São células com capacidade de autorrenovação e de diferenciação em diversas categorias funcionais de células. Ou seja, as células-tronco têm capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de células. Além disso, elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas, mas isso só vai ser possível porque a célula ainda se encontra em um estágio que elas ainda não estão especializadas, por isso que essa programação pode funcionar. E existem três principais tipos de células-tronco. As células-tronco embrionárias, adultas e induzidas. As células-tronco embrionárias, do tipo pluripotentes, elas são encontradas no embrião apenas quando esse se encontra no estágio de blastocisto, nesse período aqui que vocês estão vendo de laranjinha, aqui ó, no período de 4 a 5 dias após a fecundação. Após isso, o embrião já vai apresentar estruturas mais complexas, como, por exemplo, o coração e o sistema nervoso em desenvolvimento. Por isso, as células já vão estar especializadas e não vão poder mais ser consideradas células-tronco. Por isso que só pode no período de 4 a 5 dias após a fecundação. E porque elas são pluripotentes, são chamadas de pluripotentes. Elas são chamadas de pluripotentes por possuir capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. Para vocês terem uma ideia, o corpo humano tem 216 tipos de células e as células tronco embrionárias podem se transformar em qualquer uma delas. Qualquer uma. É incrível demais. Já as células tronco adultas, elas são chamadas de multipotentes por serem menos versáteis que as embrionárias. Por que elas são menos versáteis? Elas são menos versáteis porque elas só possuem capacidade de se transformar em poucos tipos de células. A gente pode encontrar células tronco adultas, como por exemplo, no nosso cérebro, no nosso coração, na nossa pele e dentro da nossa medula óssea, que está localizada nos nossos ossos. A medula óssea tem um papel fundamental no desenvolvimento de células sanguíneas. E dentro da medula óssea, como eu falei, tem células-tronco. E essas células têm capacidade de se transformar em qualquer tipo celular presente no nosso sangue, como, por exemplo, os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Já as células induzidas, tronco-induzidas, em 2007 foram produzidas as primeiras células induzidas humanas a partir da pele. A partir daí, têm sido retiradas as células para reprogramação. O processo de reprogramação se dá através da inserção de um vírus contendo 4 genes. Esses genes se inserem no DNA da célula adulta, como por exemplo uma da pele, e reprogramam o código genético. Essa programação faz com que a célula volte ao seu estágio embrionário, ou seja, ela vai voltar a possuir capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta e vai ter autorrenovação. E as possíveis aplicações, onde eu posso aplicar células-tronco, é como, por exemplo, no câncer, para a reconstrução dos tecidos, osteoporose, para repopular o osso com células novas e fortes, diabetes, para infundir o pâncreas com novas células produtoras de insulina, cegueira, para repor as células da retina, doença de Alzheimer, para as células-tronco poderia tornar-se parte da cura pela reposição e cura das células cerebrais, da doença de Parkinson, para a reprodução de células cerebrais produtoras de dopamina. E hoje eu trouxe uma questão para vocês, onde vai abordar o tema muito especificamente, é do Enem 2010, e ela fala assim, ó, a utilização de células-tronco do próprio indivíduo autotransplante
tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução, principalmente em substituição aos transplantes que causam muitos problemas devido à rejeição pelos receptores. O autotransplante pode causar menos problemas de rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais, realizados entre diferentes indivíduos. Isto porque, alternativa A, células-tronco se mantêm indiferenciadas após a sua introdução no organismo do receptor. B, as células provenientes de transplante entre diferentes indivíduos envelhecem e morrem rapidamente. Alternativa C. Células-tronco, por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material genético semelhante. Alternativa D. Células transplantadas entre diferentes indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais no receptor. E alternativa E. Células provenientes de transplantes convencionais não se reproduzem dentro do corpo do receptor. Então, galera, qual alternativa vocês marcariam? Um segundo para pensar. E é rápida, coisa rápida. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material genético semelhante. E por que a letra C? Como as células usadas são do mesmo paciente, todas elas possuem o mesmo patrimônio genético, isso traz como benefício a redução dos problemas relacionados à rejeição, visto que as proteínas de membrana relacionadas ao reconhecimento celular são as mesmas. Por isso que é possível. Então, gente, é isso. Obrigada por assistir essa aula. Se você gostou, dá um like, comenta muito, que vai ajudar no engajamento do canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, por favor. E lembre-se que o poder de mudar suas vidas estão em suas mãos. Então, estudem muito para vocês terem um futuro brilhante pela frente. Então, é isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima.